O Johnson Flamendes fez a seguinte questão: os LGBTQ+, são realmente condenados por Deus? As pessoas que apoiam também são condenadas? Eu não faço parte, porém tenho amigos e apoio eles. Eles são cristãos e se dedicam muito a Deus. Eles seriam condenados mesmo crendo em Deus? Eu também leio livros, vejo séries. Mesmo não fazendo parte, eu seria condenado? O sacrifício de Cristo não se aplica aqui? Como responder essa questão na palavra de Deus, professor Leandro Quadros? Dois textos em especial vão nos ajudar em relação a essa pergunta específica. Vamos ler 1 Coríntios 6, 9 a 11 e depois vamos ler também Isaías capítulo 5, verso 20. Tá? Então vamos ler aqui e você vai perceber que em 1 Coríntios 6, 9 a 11, Deus iguala a todos os pecadores, mas mostra que qualquer tipo de pecado desses que se encontram aqui, que não forem confessados e não houver um arrependimento para eles, eles tirarão a pessoa do reino dos céus. Mas a graça de Jesus está disponível para qualquer pessoa que pratica qualquer um desses pecados. Então vamos ler 1 Coríntios 6, 9 a 11. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros. Veja, não é só o homossexual que é mencionado no texto, o adúltero também, o heterossexual. Nem efeminados, nem sodomitas, então aqui se refere ao homossexual passivo e ao ativo, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então o texto é claro. Né? Qualquer ser humano que se prender a esse tipo de erro e não permitir que a graça de Cristo atue na sua vida, ele ficará fora do reino dos céus, porque o céu não será aprazível para a pessoa. Agora, o verso 11 tem algo de maravilhoso. Tais fostes alguns de vós, ou seja, até mesmo na igreja de Corinto, vários irmãos dessa igreja foram homossexuais. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então o que a Bíblia promete? Não importa o pecado que você pratique. Independente do pecado que você pratique nos versos 9 e 10, seja um pecado praticado por heterossexual ou por homossexual, se você aceitar a Cristo como Salvador pessoal e permitir que o Espírito Santo transforme a sua vida, a sua salvação está garantida. Vários homossexuais vencem a prática, mas continuam com o desejo. Você é um lutador, você é uma lutadora, você não perderá o reino dos céus. Você é um pecador, uma pecadora, mas não é um pecadeiro e nem uma pecadeira. Ok? Não são os desejos que tiram você do reino dos céus, mas aquilo que você decidir fazer com eles. Esse é o primeiro ponto. Então a graça de Jesus está disponível para lavar, para transformar qualquer pecador. Agora, o cristão deve apoiar o movimento LGBT? O cristão deve apoiar os homossexuais, mas não apoiar o ativismo gay. São duas coisas totalmente diferentes. Nós apoiamos o homossexual de que maneira? Primeiro não sendo preconceituosos. Um cristão que faz acepção de pessoas, ele ainda não foi transformado como deveria pela graça de Cristo. Porque Romanos 2,11 diz, não é? Que Deus não faz acepção de pessoas. Seja hétero ou homossexual, ou simpatizante, não importa. O amor de Deus é o mesmo por todas as pessoas. Então a igreja tem que apoiar os homossexuais, mostrando a Jesus Cristo para eles, ajudando-os a entenderem certas questões emocionais e familiares que podem ou não estar envolvidas no desenvolvimento da homossexualidade. Ou seja, ajudar essas pessoas a se sentirem amadas por Deus, perdoadas por Jesus. Né? A igreja tem que ajudar essas pessoas a reestruturarem diversas áreas da sua vida. Então a igreja tem que apoiar sim os homossexuais. Agora, apoiar o ativismo LGBT, não. Por quê? O que diz Isaías 5,20? Isso aqui é um texto importante. Né? Que diz o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Isso é um texto muito sério. Se nós chamarmos de bom aquilo que Deus não considera bom, e se chamarmos de mal aquilo que Deus não considera mal, ai de nós. A promessa aqui de maldição. Então, apoie os seus amigos, faça-os sentirem-se bem, amados por Jesus, ajude-os a não se sentir inferiorizar a ninguém, mas não apoie causas, não apoie ativismo, porque visivelmente é contra os princípios da palavra de Deus. Então diferencie as duas coisas. E lembre-se de Isaías capítulo 5, verso 20.